Estimadas irmãs, estimados irmãos, vamos dar início à nossa atividade de divulgação doutrinária. Estamos nesse envolvimento da espiritualidade após preces e radiações, com muitas energias, que permaneçamos nas bênçãos de Jesus, nosso bem amigo, assim amparados pelas mãos amigas da espiritualidade. Hoje é um dia muito especial de nossas palestras, porque a casa está prestando uma homenagem e é de gratidão a Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier, mundialmente citado, que no dia 2 de abril de 1910 nasceu Chico Xavier, para ter uma existência até os 92 anos de trabalho. E se a gente recorrer lá atrás dos precursores, à semelhança de Chico, só tivemos João, o apóstolo João, que Jesus o convidou junto com o seu irmão Tiago, e João estava com 16 anos. E chegou a uma dedicação tão grande, a despertar um amor tão intenso por Jesus, dado os seus ensinamentos, que Jesus o destacava, causando desculpa os demais apóstolos. Ele chamava de apóstolo bem amado. E Jesus é, para os tempos atuais, este apóstolo bem amado por Jesus. Uma vida longa destinada ao trabalho do bem. Eu, quando ouvi em 1970 o programa Pinga Fogo, ele perguntado por que ele estava, na época de 1970, ele estava com 60 anos de idade, porque todo o seu trabalho intenso, ele estava com 60, nós já dissemos que foi até os 92, e ele disse uma frase que é assim, que nós refletimos: eu aprendi a amar Jesus. A gente vive alguns anos, uma mulher, um homem, dividindo o teto, e se alonga esse percurso porque nós aprendemos a amar. Nós temos nossos filhos que vão, eu já tenho filho que já passou 50 anos de idade, e a gente cresce no amor, porque a gente vai aprendendo a amar na convivência. Este amor não nasce abruptamente, ele vai crescendo dentro de nós. Isso fez com que Chico Xavier tivesse uma dedicação extraordinária. Ele, bem jovem, diríamos até antecedendo, ele desde menino teve a manifestação mediúnica. Teve uma vida muito difícil, muitos irmãos e pobres, pais e mães pobres, o pai operário, e a mãe desencarnara quando Chico tinha 4 para 5 anos. Ele adorava aquela mãe.
E a mãe, sabendo de uma doença gravíssima que levaria ela ao desencarne, reuniram os filhos. Era um ser bem evoluído e disse: meus filhos, eu terei que me ausentar de vocês, e seu pai ficará cuidando de vocês. Eu vou me demorar. A mãe está doente. E desta conversa, no dia seguinte, a desencarnara. O Chico ficou, criança nessa idade, muito abalado. O pai, com vários filhos, teve que recorrer ao auxílio de familiares, de amigas, e Chico Xavier foi para a casa de Dona Rita de Cássia. A mãe de Chico Xavier chamava-se Maria João de Deus e seu pai João Cândido Xavier. Foi para a casa da Dona Rita, que era uma amiga da sua mãe. Essa senhora tinha alguns filhos e era uma pessoa muito perturbada, acometida de transtornos psíquicos que deixavam-na por qualquer coisa irritada, colérica. E o Chico passou a ser o saco de pancadaria dela. Ele relata que em torno de 3 surras de vara ele levava por dia. Por nada. Estava correndo, brincando, etc. Mas ela tinha o ímpeto de descarregar, batendo nos filhos, e agora concentrava no Chico. Essa senhora, de manhã, alguns filhos iam para a escola, o Chico era pequeno, ficava em casa, e ela gostava de caminhar, passear pela vizinhança, botando as fofocas em dias, e o Chico aproveitava aquela hora para andar pelo pátio. Era um terreno grande, tinha grama, tinha arvoredo, e ele andava pelo meio daquele arvoredo, muitas das vezes sozinho. E certo dia, fazia quase 2 anos, a sua mãe aparecera para ele. E ele correu abraçá-la. E aí disse: mãe, vê o quanto eu estou sofrendo com a Dona Rita. Olha aqui, eu estou todo ferido, olha a minha barriga, pontas de garfo que ela crava na minha barriga. Estou muito machucado. Tu está vendo isso e não vem me buscar? Meu filho, eu não posso te levar comigo. Tenha paciência com a Dona Rita. Eu falei com Jesus para que ele mandasse um anjo bom de encontro do teu pai para ficar com vocês. Tinha alguns encontros, foram frequentes, ele sempre fazendo a mesma queixa, e ela mandando que tivesse paciência, que as lutas e sofrimento davam resistência para o futuro dele, ele ia crescer, ia precisar ter muita coragem, muitas forças. Um dia ela apareceu e disse a ele que já tinha sido atendido, que o anjo bom
logo estaria com eles. E de fato, ao final de alguns dias, o pai de Chico comentou com a família que conhecera uma senhora e estava namorando a dona Cidália Batista. Contou da sua situação como viúvo, dos filhos que estavam em várias casas, e ela disse para ele: olha, eu vou viver contigo, eu vou morar contigo, mas a minha exigência é de que tu junte todos os filhos e leve para a nossa casa, porque eu vou educá-los, criá-los como se meus filhos fossem. Chico fez isso, o pai de Chico fez isso, o seu João Cândido fez isso. E no dia que reuniram todos os filhos, a senhora falou com todos eles, se apresentou, e houve uma troca de olhar com o Chico, que ela ficou enternecida. E o Chico correu em direção a ela e abraçou e disse: tu é o anjo bom que minha mãe mandou. Essa senhora ficou na infância, na adolescência do Chico, sendo o anjo da guarda, pessoa muito boa, espírito adiantado, amava os filhos do esposo, e tinha um carinho especial pelo Chico, porque o Chico está sempre contando histórias para ela, dizendo que ele chegou agora aqui, assim descrevia para ela, e ela achava estranho que algumas das descrições ela conhecera a pessoa que já tinha falecido, e começou a conversar com ele, dizer que era natural para ele, que ele ouvisse as pessoas, às vezes passavam para ela o que aqueles espíritos que ele estava vendo diziam. O tempo foi correndo, mas essa senhora veio a desencarnar. O Chico é adolescente, mas aos 17 anos houve um fato na família. A irmã de Chico Xavier subitamente ficou acometida do que hoje se diria um transtorno mental, e a dificuldade, mas recorreu médicos, solução. Alguém lhe indicou o senhor Perácio, que trabalhava e dirigia um centro espírita. E assim, pai de Chico, o Chico já tinha estranhos fenômenos de ver espíritos, foram até o centro espírita. Chegando lá, eles assistiram a palestra, comentaram o Evangelho, e tinha uma mediúnica a seguir. E o seu Perácio disse ao pai do Chico: essa moça está com a obsessão, tem um espírito que está perturbando-a, se grudou nela. Vamos agora ter um trabalho mediúnico, o senhor pode participar, o rapazinho aí pode participar também. E assim aconteceu. Nesta primeira reunião, foi muito interessante, que o Chico foi envolvido na sua mediunidade e escreveu uma mensagem muito linda que a sua mãe estava passando. Em cima da mesa tinha o Evangelho e o livro dos Espíritos, e ela disse: meu filho, aí em cima da mesa tem 2 tesouros que tu deverá começar a conhecer.
a estudar, porque tu tem uma tarefa de trabalho. Seguir outros atendimentos, a irmã do Chico fora curada, e o Chico passou a frequentar aquela casa. Mas tinha um irmão seu também, tinha uma presença mediúnica, José, e era muito amigo do Chico, e combinaram e fundaram o Centro Espírita, na cidade que ele estava morando, que era a Sociedade Luiz Gonzaga, a Sociedade Luiz Gonzaga, que funciona até hoje. A gente trabalhou vários anos nessa casa, e depois foi para Uberaba. E em 1931, a vida e obra de Chico Xavier, nós teremos que ouvir durante alguns dias. São várias biografias que existem, riquíssimas informações. Em 1931, Chico Xavier estava com 21 anos. Era uma tarde e ele desejou sair de sua casa, então, para caminhar. Pegou uma trilha, mar, natureza. Lá adiante, resolveu sentar para dar uma descansada. E de repente se apresenta um ser ao seu lado. O Chico tinha evidência, clarividência de nosso ser. E daí, esse Espírito falou com o Chico. Claramente, um humano fosse, e disse: você está iniciando no Centro Espírita uma atividade de natureza mediúnica, potente, muito bem. E eu penso que tu deseja trabalhar com a mediunidade. Isso é fato? Sim, eu desejo trabalhar com a mediunidade. Eu tenho um trabalho para fazer junto contigo. Seria uma linguagem nossa hoje, uma parceria, Chico e esse Espírito. Esse Espírito se identificou para ele com o nome de Emmanuel. E aí o Espírito disse: eu vou precisar de três coisas que tu leve bem a sério. Para tu fazer um trabalho comigo, tu tem que atender esses 3 requisitos indispensáveis para a prática mediúnica. Então o senhor pode dizer. O Chico é tão respeitoso que ele já está bem idoso, o irmão ele sempre chamava de senhor, né? O senhor pode dizer. Aí eu disse: qual é o primeiro? A primeira recomendação que eu te dou é disciplina. Muito bem. E a segunda? Disciplina. E a terceira, meu irmão, disciplina. Eu tenho um trabalho extenso para fazer contigo. Qual é o trabalho? Eu quero que seja publicado 30 livros. O Chico se apavorou, mas 30 livros é muita coisa. Não, mas tu começa que a gente vai fazendo. Aí, o primeiro livro que Emmanuel dita, mas eu vou fazer um parênteses agora. Neste período, 87,
encontro com o Emmanuel, Chico já vinha recebendo lá na sessão de São Perácio, e depois daquele fundou do Centro Espírita Luiz Gonzaga, irmão dele, já vinha recebendo poesias, e o autor da poesia colocava o seu nome. Eram poetas brasileiros, eram poetas portugueses, já desencarnados. E ele estava com 18 anos, a Federação Espírita Brasileira, que vinha recebendo esse material, lança esse livro, primeiro livro da autoria mediúnica de Chico, Parnaso de Além Túmulo. São 252 poesias dos mais diversos e famosos escritores brasileiros e portugueses. Bem, esse fecha parênteses agora. Então, no compromisso com Emmanuel, o primeiro livro é Evolução em Dois Mundos. Este livro é um furo de revelações. É um livro, eu não diria difícil, porque quem sabe ler não existe nada difícil, né? O difícil é aprender a ler. Depois a gente lê, quando a gente não entende palavra, vai para o dicionário. Quem mexe o celular vai lá no Google e bota o que significa tal palavra. Vem lá a tradução, porque o Espírito também escreve valorizando o português, usando terminologias sofisticadas para dar beleza à nossa língua. Mas no sentido técnico, científico, esse livro exige a gente estudar. Não é como quem lê um romance que pode saltar 10, 20 folhas, não perde quase e segue o enredo, né? É aqueles que lê relâmpago, né? Tem eu estudava um livro, já li o livro, mas como tu leu tão grosso assim? Aí depois eu vi, caso eu vi que ele ia saltando, ia pulando 10, 15 folhas. Então não é um livro para ler como quem lê um romance curioso para saber se o protagonista matou ou morreu. Então é um livro rico de revelações científicas até mesmo. Bem, primeiro livro de Emmanuel. Aí Emmanuel seguiu escrevendo, e vieram livros que são best-seller. Best-seller é um termo usado na literatura, um livro que tem uma tiragem imensa, fora dos padrões rotineiros que algum escritor produz no livro. Seria lá o livro Paulo e Estevão. Eu diria, pessoal, desculpe, não desencarnem sem ler Paulo e Estevão, tá? Não desencarnem. Eu acho que Jesus, Chico aprendeu a amar Jesus depois que recebeu Paulo e Estevão. Nunca vi nada disso, eu estou dizendo isso, porque quem lê Paulo e Estevão passa a amar Jesus. Pelo que Paulo, que for adversário do Cristo por não conhecê-lo, porque ele amava Moisés, exatamente porque não conhecia Jesus, e foi o Estevão que disse essa frase, à beira da morte, quando estava sendo apedrejado, que era a sentença colocada para esse primeiro cristão que foi executado, por assim dizer, a pena de morte, lapidado na direção de Paulo de Tarso. E ele, identificando na noiva de Paulo de Tarso, sua irmã, é uma história lindíssima e maravilhosa, está lá, diz: Abigail, perdoa o teu noivo, porque se ele ama Moisés desta maneira, em que se opõe a Jesus, o dia que ele conhecer Jesus, ele vai dar a vida por Jesus. E Paulo de Tarso deu a vida por Jesus,
após longa trajetória de divulgação do Evangelho pelo Oriente Médio e adentrando pela Europa, em todas as áreas da dominação do Império Romano. Mas retomando, então, Paulo desceu. O Emmanuel trouxe um espírito muito bem postado e apresentou para o Chico. Chico, esse aqui é um amigo meu. Eu quero te apresentar ele porque ele quer escrever por ti alguns livros. E eu já examinei os conteúdos e vale a pena, deve ser psicografado e publicado. Era André Luiz, o médico André Luiz, pseudônimo do espírito que o Chico teve sempre, sabia quem era, mas nunca quis revelar, porque o espírito nunca revelou. Contudo, hoje nós sabemos que André Luiz é o nosso cientista brasileiro Carlos Chagas, grande médico que no Rio de Janeiro deu nome a uma enfermidade que levou seu próprio nome, a doença de Chagas. Então foi um notável cientista, e é no livro Nosso Lar que nós vamos conhecer a trajetória dolorosa de uma caminhada que esse cientista, ao ser socorrido na espiritualidade, começa a desenvolver. E ele escreve pelo Chico 16 livros. Seria bom que não desencarnasse sem lê-los. Ler bastante é muito fácil. Fazendo parênteses, o ano tem 365 dias. Se vocês lerem 15 minutos por dia, só num ano, a gente lê muito. Porque a gente fica sentado em frente à televisão vendo novela 2 horas. A gente fica no celular vendo 2, 3 horas até os olhos cansarem. Bom, é questão de escolhas. Então, o primeiro livro foi Nosso Lar, que hoje já é filme, um grande sucesso no Brasil e fora do Brasil. Foi traduzido para vários idiomas. Esse livro aqui foi traduzido para mais de 20 idiomas. O segundo livro é o Mensageiros, que é o segundo filme que leva o nome de Nosso Lar 2. Os críticos dizem que não teve muita relevância a parte cinematográfica, os recursos audiovisuais. Sim, há uma crítica. O sucesso mesmo foi Nosso Lar 1. Nosso Lar 2 teve um bem inferior o número de espectadores. E agora, pessoal, já existe no YouTube, já existe um trailer do filme sobre livro também escrito pelo Emmanuel através do Chico. Paulo Estevam, que está por sair, e outros livros que estão sendo projetados para a produção do cinema. Mas esse é o trabalho que levou o Chico, em todos esses anos de atividade mediúnica, a produzir. Quando encarnado, havia 420 livros de diferentes autores. Queremos citar Humberto de Campos, o grande escritor brasileiro, detentor da cadeira número 35 da Academia Brasileira de Letras, que escreveu vários livros. Humberto de Campos, vários livros. Um livro altamente importante, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nos mostra o papel do Brasil no conceito das nações, das demais nações, a escolha que Jesus fizera do Brasil, transferindo o Evangelho lá
da Palestina para o Brasil. É a tarefa do Brasil. Então, são assim, 420 livros. E quando o Chico desencarnou, tinha muito material psicografado, guardado, que deveriam vir a serem editados em livros. Hoje são 450 livros produzidos pelas mãos de Chico Xavier. Então, este médium é um modelo de espírita, um modelo de médium espírita. Nunca houvera no mundo um fenômeno nem próximo de Chico Xavier. Se nós pegarmos o Antigo Testamento e vermos ali os 42 profetas, onde destacam os mais notáveis, Isaías é um deles, Elias é um deles, Daniel é outro, chegaram logo ali, poucos passos. O Chico foi a quilômetros. Seria, na visão católica, o maior profeta de todos os tempos. Para a realidade contemporânea, supera João Batista. Divaldo diz que na Terra vieram 3 espíritos luminares na história planetária que nós conhecemos: Jesus, Francisco de Assis e Chico Xavier. E nós somos contemporâneos de Chico. Nós temos a obra mediúnica de Chico Xavier, e nós temos o trabalho de Chico Xavier, que é mais notável. Os biógrafos narram as maratonas que ele fazia em altas horas da noite, quando os espíritos chamavam: Chico, levante que nós temos de socorrer uma família. Há uns relatos emocionantes. Tem um relato que eu acho muito emocionante. Ele chega no casebre paupérrimo. Ali está uma senhora idosa, bem vencida nos seus anos de vida, e estava atendendo a filha portadora de atrozes deficiências físicas e mentais. Tudo a mãe fazia por ela. Ela não poderia viver sem a mãe. E os mentores mostraram a história pregressa daquelas 2 seres, que havia sido a rainha, que havia sido a princesa. E Chico passou até os últimos tempos levando o auxílio para aquelas 2 senhoras. E assim são N famílias. Foi filme também, as Cartas das Mães de Chico. Você ouviu falar, né? Começou multidões procurar Chico, porque lá na Sociedade Espírita que Chico trabalhava, ele recebia, ele ficava até 3, 4, 5 horas da madrugada psicografando, e o secretário pegava uma carta e dizia: querida mãezinha, eu fui recolhida pela avó fulana de tal, estou assim, assim, assim. A pessoa lá no meio, eram centenas de pessoas aguardando a carta de familiares desencarnados. É minha filha. Coisas emocionantes. Isso deu respeitabilidade ao espiritismo. Chico era assediado para dar entrevista na televisão. Meu irmão dizia: não, Chico, não é o momento. Quando chegar o momento, eu te digo. A primeira entrevista que Chico concedeu à televisão, foi a televisão Tupi, em 1970, ele estava com 60 anos. Quem consegue, como médico, guardar essa humildade do trabalho exuberante que ele já tinha feito? E aí vai com o Pinga Fogo, era um programa semanal na TV Tupi, de 2 horas. Era tão alta a audiência que era telefonema, esse telefonema para estender o programa, e o programa de 2 horas foi para 6 horas. Eu lembro.
Eu lembro bem, foi o ano que eu casei. Então, só tinha a mulher, né? A gente ficou assistindo madrugadas a Deus. Casei, fui feio, agora vou casar de novo. A vida continua. Ela sabe disso, e ela aplaudiu, e ela já concordou. Quando chegar do outro lado, a gente vê como é que faz. Mas assim, ó, então, 1970. Então, nós participamos, vivi quase 49 anos de casado, 5 filhos, e a Soraya já peguei sem reprodutividade. Tem uma cachorrinha? Temos uma cachorrinha, mas a Soraya, nós temos uma relação muito boa, vai fazer 6 anos. Muito obrigado, desculpe o depoimento pessoal.